Boa noite. A graça e a paz, irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Confesso que desde quando conversamos sobre estar aqui na conferência, eu tenho aguardado esse dia chegar. E eu estou muito feliz de vir aqui, especialmente com a minha esposa. Falei tanto com ela sobre vocês. Eu falei, agora você tem que ir lá ver. Agora você tem que conhecer. Né? Meus meninos estão aí também, estava vindo com a gente, aí viram o kit, falaram, nós vamos ficar aqui. Eu falei, fica mesmo, está tudo certo, qualquer coisa, só subir a rua, que eu vou estar ali em cima. Irmãos, que alegria retornar aqui, pastor Mateus, Lorena, Ralph, Marcela, todos os irmãos aqui, tantos queridos que eu conheço aqui também, que vim cumprimentando na rua. Eu sou um intercessor de vocês, também sou um admirador, e sou uma pessoa que sempre que possível está recordando de tudo que vivemos aqui. Eu acredito que isso é uma partilha espiritual. Lembrar dos bons momentos, porque a vida sempre tenta inserir outros momentos que não são bons. Então você tem que colecionar bons momentos, guardá-los, para que quando o dia mau chegar, você fale assim, não, a vida não é isso. Tem outras coisas. Então, estou muito feliz de estar aqui, como vocês cresceram, como vocês estão se estruturando, como vocês estão avançando para a glória de Jesus. Eu estou muito inclinado a compartilhar com vocês algo a respeito de discipulado, um dos pilares da igreja que eu sei que vocês vivem, mas quero compartilhar algo com vocês. Então, se possível, abra sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 6. João 17, 6, perdão. João, capítulo 17, versículo 6. Agradeço ao pastor Mateus, a Lorena. Obrigado, viu, irmãos? Privilégio estar aqui. Tudo que nós fazemos é o que Deus pede para fazer. Lá vocês estão a casa, eu sei que eu tenho a casa aqui também, e nós estamos juntos. Vamos fazer o que tem que ser feito para a glória de Jesus. Vamos ler o que diz as Sagradas Escrituras. João 17, a partir do versículo 6. Diz Jesus: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que me enviaste. Essa é a palavra de Deus. Espírito Santo, continua na condução dessa reunião. Obrigado por ter nos conduzido até aqui, numa atmosfera tão gloriosa. Eis-me aqui, para contribuir naquilo que o Senhor quer fazer, nesses dias e nos dias por vir. Eu tenho tantas limitações, Jesus, mas eu estou nas tuas mãos, e eu peço que me permita edificar a tua igreja que aqui se encontra, e que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus, amém. O discipulado não é uma palavra nossa, cristãos. Não é uma palavra que podemos dizer ser nossa propriedade. É uma palavra, inclusive, que Jesus ressignificou nos seus dias corpóreos aqui na terra. A verdade é que quando Jesus inicia o processo de formar discípulos, a palavra discípulo, que vem do matete, grego matete, aprendiz, ela já estava em desuso, porque os filósofos já não gostavam de ver como aprendizes pessoas que não priorizavam o intelecto. Então, os aprendizes judeus
Para os filósofos não eram dignos de ser reconhecidos como discípulo, porque o trabalho deles não era intelectual, era um trabalho às vezes até braçal. Então, os filósofos da época já não olhavam o discípulo como um aluno, mas como um qualquer. E para eles o discípulo de verdade, ou o aluno, era quem aprendia filosofia, não quem aprendia sobre uma conexão com Deus. Vem Jesus, pega um termo tão comum, um termo tão conhecido, e se apropria dele de uma forma tão poderosa. E aí, aqueles homens comuns passam a ser vistos como discípulos de Jesus. Gente como eu e você, que não priorizou o intelecto, apesar de ter o intelecto esticado pelo Cristo, mas que não priorizou só o saber, pelo contrário, abriu mão do saber para conhecer mais sobre Cristo. Então, o discípulo é alguém que sempre aprende, é alguém que sempre se rende a uma nova possibilidade, ainda que o mundo não valorize esse saber, que às vezes nos coloca distante de ser admirados. Então não é uma palavra cristã, mas é uma palavra utilizada pelos cristãos. Se você olha, por exemplo, para a cultura oriental, você pega a figura muito forte do sensei, que é um professor, que ensina a arte marcial, ninjutsu ou karatê, e ele tem ali os seus discípulos, ele tem a sua escola, onde ele transmite os seus ensinamentos físicos, mentais e até mesmo espirituais. Agora nós estamos diante de Jesus, esse que edifica a igreja através de um relacionamento transformador dele com Deus e a partir disso dele com os outros, e os outros com os outros, e os outros com os outros, e os outros com os outros, e cá estamos nós, sendo e formando discípulos, para a glória de Deus Pai. Bom, antes de tudo, preciso dizer que eu vivo discipulado há muito tempo. Eu tive grandes discipuladores que hoje são mentores. O pastor Davi Lago foi meu discipulador por um tempo. O pastor Flavinho, que hoje é o pastor sênior da Lagoinha, foi o meu discipulador por um tempo. Hoje o meu discipulador é o pastor Josué Valandro Júnior. Então, às vezes a pessoa fala assim: Vux, onde você aprendeu algumas coisas? Eu aprendi com esses caras. Então a minha margem de erro é até muito baixa, pastor. Com base nos caras que eu andei, a minha margem de erro é baixíssima, porque eu andei com grandes homens do Senhor. Os que me discipularam mais de perto, hoje não discipulam tão perto, e eu os tenho como mentores. Eu os tenho ainda como pessoas que participam da minha vida, não de uma forma como o meu pastor participa, mas que são mentores, que colaboram para algumas questões na minha vida. Então, o meu primeiro discipulador foi o pastor Parreira, lá em Belo Horizonte, no ano de 2004. A igreja muito pequena, aonde eu entendi o que era ser igreja. Esse pastor me batizou a minha irmã, batizou a minha esposa, apresentou os meus filhos, fez o nosso casamento. É um pastor que nós temos hoje como amigo e também como mentor. Mas a verdade é que eu fui entendendo com o passar do tempo que sem discipulado não tem como. Essa vida autônoma, essa vida desprendida, essa vida desconectada de conexão transformadora. E por que não de uma santa satisfação, por assim dizer. Então Jesus está inicialmente prestando contas a Deus, dos homens que lhe foram confiados por Deus. Jesus entende que era algo tão importante que ele se direciona a Deus, dizendo para Deus o que fez com aqueles homens que Deus lhe deu. Então o discipulado
não necessariamente necessita de um modelo que tem diversas nuances, que tem diversas características. Às vezes nós ficamos muito aficionados com modelos, programas, maquetes. Não sei se você é dessa época, que você reunia seus amigos para fazer maquete. Você pegou essa época? Onde que está a maquete que você fez? Você nem sabe onde foi parar as maquetes. É o que acontece às vezes com alguns programas que nós criamos. Eles são importantes, a gente se reúne para pensar sobre eles, depois eles vão parar numa caçamba e você não sabe nem o que aconteceu. É o que rola com muitos modelos de discipulado. Eles são bonitos na prática, mas depois eles perdem validade, eles perdem alegria e eles são simplesmente deixados para lá e ninguém nem lembra o que aconteceu. Eles são igual uma maquete de escola do ensino médio. Deu maior trabalho para fazer, mas depois vai por lixo. É isso que acontece com alguns modelos. E quando nós ficamos muito presos em modelos, nós precisamos sempre de ter uma maquete. E aí nós estamos ligados a uma estrutura. E discipulado não está ligado à estrutura. Porque a estrutura pode romper, pode desaparecer. E aí o sentido pode se perder. É por isso que o discipulado real, ele não depende de uma estrutura super elaborada. Ele tem processo e propósito, pronto. Esse é o discipulado. Passa por passa por um processo para alcançar o propósito. Esse é um discipulado simples. É o que Jesus está nos ensinando aqui. E nós vamos pensar sobre isso. Jesus, durante 3 anos, esculpiu o caráter dele em seus discípulos. Ele não perdeu tempo com outra coisa que não fosse uma transmissão direta do caráter dele para outras pessoas. Então a igreja não pode perder tempo com outras pautas que não colaborem para esculpir o caráter de Cristo na vida da igreja. Às vezes nós perdemos muito tempo conversando sobre algumas questões que não apontam para a figura do Cristo no centro da igreja. E aí a igreja deixa de ser uma igreja discipuladora e se transforma em uma igreja manipuladora. Ela não quer formar discípulos de Cristo, ela quer reproduzir minis líderes que se assemelham com o seu líder. Isso não é discipulado, é manipulação. E diante desse pensamento, Cristo investiu 3 anos. Então, se o Cristo investiu 3 anos, o mínimo que eu tenho que fazer é entregar alguns dias para começar a esculpir o caráter de Cristo na vida de algumas pessoas. Discipulado instantâneo não existe. Apesar que alguns podem sim abandonar hábitos, práticas da noite para o dia. Milagre. Mas não quer dizer que vai ser sempre. Não quer dizer que vai ser regra aqui dentro. Então, discipulado que tem sucesso é discipulado que sobrevive ao tempo. Porque o discipulado requer habilidade. E a habilidade só se desenvolve com o tempo. Então, os discípulos, amigos, eles precisam passar por um processo e precisam passar por um propósito. Nós vamos ler rapidinho aqui uma ideia do que seria um processo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, eu estou lendo aqui na versão NVI, tá bom, amigos? Mas pode ler na versão que você está acostumado. Marcos capítulo 3, versículo 15. Vamos direto no 15, eu resumo o bloco todo aqui de raciocínio para vocês. Perdão, 13... Marcos 3, vamos ler do 13, que aí dá para entender melhor. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então, nós estamos entendendo por que Jesus e como Jesus ia trabalhar na vida daqueles homens. Ele escolheu e tem o processo de designar
tem o processo de estar com Ele, para que preguem, para que exerçam autoridade, para que expulsem demônios, tá? E vamos ler o propósito, de uma forma bem resumida, João capítulo 15, versículo 16, vamos lá, João capítulo 15, versículo 16, está escrito: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então o processo, ensinar a pregar, ensinar a expulsar demônio, ensinar a permanecer do lado dele, trazer para perto, o propósito, para que eles possam ir, dar fruto, e um fruto que permaneça, não é um fruto que desaparece, não é um fruto que passa, não é um fruto de hype, não é um fruto de momento, é um fruto que permanece. Quem está com Jesus permanece. Quem está com Jesus começa uma igreja, e essa igreja é estruturada ao passar dos anos. Ao passar dos anos. Quem está com Jesus tem história. Então o fruto que permanece. Aí você fala assim: e fulano que desapareceu? A resposta é mais simples do que pensamos. Não estava com Jesus. Não permaneceu. Isso nos traz mais respostas do que pensamos. Um dia desse eu estava assim, né? Às vezes eu perco o sono, eu tento dormir cedo, mas às vezes eu perco o sono. Hoje mesmo eu tomei café, vou tomar mais um pouquinho e vou dormir tarde. Eu paro de tomar café às 5h30, mas não deu hoje. Então, já que eu chutei o balde, eu chuto ele com força. E aí, às vezes, você fica ali pesquisando, você tenta lembrar de uma galera ali do ano 2014, do ano 2015, uma turma. Aí você vai pesquisar, a pessoa sumiu. A pessoa ministrava o Brasil inteiro, pegava avião para lá e para cá, estava em todo canto, sumiu. Aí você fala assim: e agora? Cadê os frutos? Não tem fruto e não permaneceu. Qual que é a matemática? Não estava com Jesus. Não estava com Jesus. Então, irmãos, isso é uma pauta que nós temos que pensar. Quando nós priorizamos mais quem nós nem sabemos que está com Jesus, e eles viram pauta dos nossos púlpitos, viram pauta das nossas reuniões, nós não estamos esculpindo o caráter de Cristo na vida da igreja. É por isso que polêmica não alimenta a igreja. Polêmica não alimenta o discipulado. Às vezes a pessoa fala assim: o que você acha sobre tal coisa? Às vezes eu nem sei. A minha esposa fala comigo assim, fala assim: como é que você não sabe? Eu falo: nem tempo para ver essas coisas. Ela fala assim: você não sabe meme nenhum? Eu falei: não sei mesmo, só o que chega em mim. Um dia pegaram meu celular, eu tinha uma figurinha no meu celular. Os caras falaram: como é que você vive? Eu falei: olha, escrevendo. Eu escrevo. Eu escrevo. É melhor assim. Eu tinha uma figurinha e era minha. Mas faz parte. Faz parte. Talvez se o meu discipulador fosse um fazedor de meme, eu teria mais. Mas, irmãos, a verdade é que às vezes nós perdemos tempo com gente que não deixou fruto que permanece. E aí vira pauta dos nossos encontros, vira pauta, e aí você perde tempo conversando com aquilo, não esculpiu o caráter de Cristo. Então, nós entendemos o que é processo e o que é propósito, de uma forma bíblica. Então, os discípulos não são confiados, eles pertencem a Deus. O discípulo não é meu, discípulo não tem minha assinatura, discípulo não está conectado ao meu gene. O discípulo agora não virou Bernardo e Vitor, que são meus filhos. Não é desse jeito que a coisa anda. Então os discípulos não são confiados, não são propriedade particular do discipulador. O discipulador não encoleira o discípulo. Jesus está agora no fim da sua jornada na terra e está dizendo para Deus que fez com aqueles homens o que tinha que fazer.
O quê? Revelar o nome de Deus para cada um deles e torná-los obedientes à palavra de Deus. Era o que Jesus tinha que fazer. Revelou a palavra e eles agora obedecem à palavra. O discipulado consiste nisso, um cristão mais maduro revelando mais sobre Deus, levando outro cristão a ser obediente à palavra. O maior sucesso que nós vamos ter é se formarmos gente obediente à palavra. Gente que ama a palavra, gente que vive a palavra, gente que cheira, a pessoa pisa no ambiente, exala a Bíblia. Não é que ela fica recitando versículos, mas por onde ela passa, ela deixa um doce perfume de ser apaixonado pela palavra de Deus. E é por isso que os abusos, nesse relacionamento de discípulo e discipulador, são desvios do que é discipulado. Se não forma gente obediente, é desvio. Se forma gente que teme mais o discipulador do que Cristo, é desvio. Então, as disciplinas são inseridas nesse princípio. Os créditos e os descréditos partem desse princípio. Porque os discípulos não são nossos, e nós um dia vamos prestar contas deles para Deus. O que Jesus está dizendo é que fez com aqueles homens o que Deus pediu para ele fazer. Jesus pegou aqueles homens e ensinou a palavra do jeito que Deus pediu para que eles fizessem. Ele não ensinou outra coisa, tudo apontava para Deus. E ele segue dizendo o seguinte: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. No começo não sabia. No começo não tinham certeza. No começo duvidavam. No começo não confiavam tanto. No começo eles não tinham certeza que ele era o Messias. Mas Jesus está dizendo, depois de todo esse processo, eles agora sabem que tudo o que me deste vem de ti. Porque o discipulado aponta totalmente para Deus. Ele não é uma construção sobre nós. Não é sobre o discipulador, é sobre Deus. Então, quando eu me assento para conversar, converso sobre Deus. Ensino verdades bíblicas. Transmito conhecimento bíblico. O objetivo do discipulado é que o caráter de Cristo seja forjado no discípulo, e isso é obra de Deus. Eu sou um instrumento, mas isso só é consumado com o toque de Deus. Eu posso falar o que for, se não tiver a intervenção do Espírito Santo, eu vou me transformar em um bom professor. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eu consigo estar sendo um escultor na vida desses, que vão ser mais parecidos com Cristo. Quando o discipulador não se desprende da glória de fazer tudo, ele aceita ocupar um lugar que não é dele. Então, quando a pessoa que está ensinando sobre Deus aceita que ela é dona de uma vida além da dela, o discipulado perde o propósito. Porque aquela pessoa começa a ocupar um lugar de divindade naquela vida. Começa a ocupar um lugar de performance naquela vida. Começa a ocupar um lugar de Deus. Então, quando a pessoa não tem resistência a ser exaltada, ela vai ser exaltada. E ela vai sentir bem com aquilo. E ela vai achar que ela tem pessoas que simplesmente vão obedecer quando ela ordenar. E aí vira uma relação de domínio, vira uma relação de controle, vira uma relação de satisfação pesada, onde a pessoa compra uma roupa, o discipulador não sabe, fala, por que você não me falou, comprou essa roupa? A pessoa compra um carro, por que você não me falou, comprou um carro? Dá vontade de falar assim, não, cara, eu vou te falar mesmo, inclusive eu vou te mandar os boletos, já que você quer saber de tudo. Já que eu tenho que te passar tudo, eu passo tudo.
Já que agora, quando eu for viajar com a minha esposa, eu tenho que te perguntar se você gosta da pousada, se você está de acordo. Eu tenho que te perguntar se cabe se eu posso usar meu orçamento para isso. Ou se você tem outra sugestão. Irmãos, eu sei que vocês não vivem isso, e às vezes você está falando assim, pastor, você está viajando. Não, não estou viajando não. Muitas pessoas vivem coisa parecida com isso. E alguns até estão aqui passando por um detox nessa santa igreja. Passando por um detox. Porque às vezes não podia cortar nem o cabelo sem falar para a discipuladora. O cabelo dela feio. Aí você cortava bonita, ela fala, por que você não me falou? Ela falou, não, porque senão você ia me indicar a sua cabeleireira. Aí não dava, aí não tem jeito. Por isso que eu não te falei. Vai ficar igual você. Então, tem gente que vive isso, cara. Você acha que não, mas tem gente que vive isso. Tem gente que se distancia da igreja porque deveria viver algo bom, mas o bom foi adulterado por alguém que aceitou ser exaltado. E aí essa pessoa, ela começa a aproveitar dos discípulos. Discípulo vira manobrista do carro dela, discípulo vira limpador da casa dela, discípulo vira passeador do cachorro dela, discípulo começa a responder no Instagram dela, discípulo vira funcionário. Não vira amigo. Da forma como Jesus está nos ensinando. Então alguns vivem esses desvios, e aí senta numa igreja e vê a turma feliz, conversando, rindo, chama a igreja de liberal, porque não consegue entender que a liberdade é que glorifica Cristo. O cárcere não tem a ver com Cristo. Alguns vivem encarcerados. Uma vez eu vi um episódio, eu não consigo ver muita série não, irmãos, eu tenho uma dificuldade. Inclusive deve ter muito tempo que eu não assisto uma série. Mas lá atrás, quando chegou a Netflix, tinha lá o Narcos, eu nem sei se tem episódio novo, eu não sei como é que está esse trem não, mas eu assistia no começo. E aí ia vendo aquele negócio e tudo, aí um dia foram prender o Pablo Escobar. Aí ele falou, tá bom, mas eu construo a minha prisão. Aí o cara falou, pode construir sua prisão. Ele construiu um palácio, mas era uma prisão. Alguns vivem do mesmo jeito, dentro de grandes estruturas, belas estruturas, mas aprisionados. Discipulado não aprisiona, discipulado liberta. Esses dias mesmo eu conversava com meu filho, Bernardo, veio aqui agora. Eu não lembro o que ele me pediu, pede tanta coisa, você até esquece. Aí eu sei que eu falei com ele assim, eu falei, meu filho, eu não estou te dando, não é porque eu não posso, é porque você me mostrou que não sabe usar. Eu tenho observado seu comportamento, se eu te der isso não vai ser bom para você. Então o que eu te dou não está ligado a eu deixar ou não, está ligado a você me mostrar se sabe usar ou não. É você que me mostra. É da mesma forma esse relacionamento de discipulado. Não é privar a pessoa, é ensinar ela a lidar com tudo que a Bíblia pede para que ela lide. E a partir disso, eu vou, de alguma forma, incentivando ela a viver outras coisas. Às vezes a pessoa fala assim, meu discipulador falou que não estava na hora de eu namorar, está me livrando de viver um romance de cinema. Às vezes o cara passou do limite mesmo, mas às vezes ele te conhece tanto que ele sabe que não está na hora. E ele fala, dá uma segurada, cara. Espera um pouquinho. Você, um dia desse, sua mãe me contou que deu um cacto para você, deixou no seu quarto, ela entrou lá, o cacto estava morto. Você matou um cacto, cara. Imagina o que você não vai fazer com um relacionamento.
Você não conseguiu cuidar de um cacto. Aí você pode falar com a pessoa, você fala assim, não está na hora ainda de você se envolver com outra pessoa. E aí você está cuidando da pessoa, e você vai conversando e fala assim, amigo, agora você não mata mais cacto. Agora você pode namorar, agora você pode se envolver com outra pessoa, agora você tem responsabilidade, porque você esculpiu o caráter de Cristo na vida daquela pessoa. Foi assim comigo. Primeira vez que eu preguei na igreja, cheguei para o pastor no final do culto, e aí pastor, o que o senhor achou? Ele falou, muito ruim. Mas se ele não tivesse me falado isso, Ralf, talvez eu não tinha estudado como eu estudei para pregar. Não tinha me preparado para pregar. O discipulado traz verdades duras, porém transformadoras. E isso não é dominação, isso é cuidado. Então, amigos, quando o discipulador não se desprende da glória de fazer tudo, ele aceita ocupar um lugar que não é dele. E aí a coisa fica perigosa. Porque no discipulado tem que existir transparência entre as partes envolvidas. E isso diz respeito a vulnerabilidades expostas. Jesus chorou, os discípulos viram. Jesus ficou agoniado na frente dos discípulos que ele tinha mais próximo. Jesus foi vulnerável com os discípulos, e os discípulos foram vulneráveis com ele. Essa questão da vulnerabilidade, ela alcança o Paulo. Que o Paulo chega para uma igreja e diz assim, da mesma forma que eu abri o coração para vocês, eu espero que vocês abram o coração de vocês para mim. Porque está desequilibrado, só eu estou me abrindo, desse jeito a igreja não cresce. Então, quando tem discipulado, tem vulnerabilidade. A igreja vulnerável não é uma igreja fraca, é a igreja disponível para ser aperfeiçoada por Deus. Então, precisamos trabalhar para um ecossistema de vulnerabilidade nos nossos dias. Não fortalecer um ecossistema que gera homens e mulheres intocáveis, mas pelo contrário, que gera e honra homens e mulheres acessíveis. Esse é o ecossistema da igreja que glorifica a Deus. Não aquele lugar onde a espiritualidade não pode ser alcançada, mas aquele lugar onde a espiritualidade é simples, acessível e poderosa, ao ponto de ser repartida de mesa em mesa, de pão em pão, de encontro em encontro. Esse é o discipulado verdadeiro. Porque não estamos formando supercrentes, só estamos formando cristãos. E aí é que entra o Cristo. Reconhecer que eu não sou provedor de nada, é reconhecer que eu sou dependente de Deus. O próprio Cristo está dizendo isso. Ele está dizendo assim, eu revelei a tua palavra. Cristo revelou a palavra de Deus para os discípulos. Ele não revelou outra coisa. Então, irmãos, o discipulador não pode aceitar o lugar de Deus. E o discípulo não pode colocar o discipulador no lugar de Deus. Porque quando transmitimos a palavra de Deus, estamos mais próximos de formar cristãos. Isso é maravilhoso. O nosso objetivo vai ser alcançado quando olharmos para o lado e enxergarmos pessoas que querem ser cada vez mais parecidas com Cristo. Gente que ri, gente que chora, gente que brinca, gente que erra, gente que tem fome, gente que tem dia difícil, gente que erra, mas gente que vive para a glória de Deus Pai. Estamos trabalhando para ter uma igreja de gente. Estamos trabalhando para ter uma igreja de ser humano, que tem dor, que tem alegria, que tem decepção. O discipulado nos ensina a valorizar cada uma dessas emoções. Jesus está chegando ao fim da vida aqui na terra. E ele diz para Deus, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti,
e creram que me enviastes. Discipulado é transmissão da palavra de Deus. Discipulado não é conversa aleatória, não é uma confraria de amigos. Discipulado não é resenha. Lá na Atitude tinha um futebol, era terça-feira, 10h30 da noite, depois da célula. O futebol estava legal, eu até ia nesse futebol. Aí eu comecei a reparar, eu só ia julgar. Eu não ficava falando de igreja, nem nada, eu só julgava. Às vezes eu ia embora antes de acabar, eu só ia jogar um futebolzinho. Aí um dia, um cara chegou, falou, não sei com quem lá, que era meu discípulo. Então eu sou discípulo do Vulcos, tenho discipulado com ele toda semana. Aí eu fui averiguar, eu não sei nem quem que é o cara, quem que é esse sujeito. Aí eu fui ver, era um cara que jogava bola comigo toda terça-feira. Só jogava bola. Eu não lembro nem de ter tocado a bola para ele, mas ele tinha aquele encontro como um discipulado. Ele tinha aquele ambiente como um discipulado. Aí eu precisei falar com os amigos, eu falei assim, jogar bola não é discipulado. Porque às vezes eu fico calado o futebol inteiro, eu não falei de Cristo, eu não falei de nada. Eu posso ter transmitido alguma situação cristã para as pessoas, mas eu não consegui ser intencional com ninguém ali. Eu não perguntei sobre a vida, eu não perguntei sobre o casamento, eu não consegui ser vulnerável para aquelas pessoas. Então eu não posso falar que joguei bola, foi discipulado. Eu fui correr, ficou cada um ali só olhando para o relógio, discipulado. Não, foi treino, não foi discipulado. Foi treino. Tinha que correr em tal ritmo, correu. Não falou de Cristo, não falou do casamento, não falou de nada, treinou. Só que as pessoas, às vezes, elas confundem esses momentos com discipulado. E discipulado é transmissão da palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos transformar qualquer esbarrão em discipulado. Nós vamos transformar, revezar aparelho na academia em discipulado. Não, pastor Mateus revezou comigo ali hoje, ali nós tivemos um discipulado. Sexta-feira à noite, a academia estava cheia. Que vocês aprenderam um com o outro? Sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Então, irmãos, discipulado não é conversa aleatória. Quando se encontra para falar mais sobre qualquer coisa do que sobre Deus, não é discipulado. Se o discipulado leva alguém a conhecer mais sobre pessoas do que sobre Deus, ele deve ser revisto. Se no discipulado se fala mais sobre gente do que sobre Deus, ele deve ser revisto. Porque isso aponta para o real sentido do significado. E não vai na direção de manipulação e abuso. Porque se eu começo a transformar o discipulado em um palco de fofoca, de maledicência, ali já está muito mais perto do ambiente de transtorno, de abuso e de dor. Começa pequeno, começa em falar sobre a roupa do outro, sobre o corte de cabelo do outro, depois parou de falar de Cristo, e aquilo virou um encontro de fofoqueiro, virou um encontro de maldade, virou um encontro demoníaco, virou um encontro complicado. Começou pequeno. Você viu ali o que ele fez? Eu não vi não, o que ele fez? Aqui tem até vídeo. Beleza. Depois vai encontrando, e começa a encontrar só para falar dos outros. Só para falar mal dos outros. Aí gera uma cultura que não glorifica a Deus. Então, irmãos, se o seu discipulador, de alguma forma, diretamente, está levando a mesa para um lugar, está levando a conversa para um lugar, está levando o seu coração para um lugar, que não seja um lugar de glorificar a Deus, é bom ter uma conversa esclarecedora. É bom ter uma conversa esclarecedora. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu precisei avaliar estruturas de discipulado. E eu vi que tinha gente confundindo discipulado com terapia. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Discipulador, ainda que ele venha ser psicólogo, não quer dizer que ele é seu terapeuta. Não quer dizer que você está no divã com ele.
Então, nós precisamos ser objetivos. Nós não temos muito tempo. A vida passa rápido. Não dá para perder tempo com conversas aleatórias. Precisamos ir direto ao ponto. Corações precisam ser tratados no discipulado. O discipulado tem processo. Esse processo traz para perto. Esse processo ensina. Esse processo cuida. E tem propósito. Ele envia. E ele permite que frutos permanentes apareçam para a glória de Deus. Então precisamos rever os processos para viver melhor o propósito. Se o processo está complicado, se o processo não está fluindo, o propósito não vai ser alcançado. Quando praticado de forma correta, o discipulador vai ganhar autoridade a partir do que vive e do que prega. Ele não está ganhando autoridade porque ele é militar, ou porque ele é rico, ou porque ele é influente. Ele está ganhando autoridade porque ele vive o que prega. E aí, nesse contexto, uma pessoa com menos grana pode discipular alguém que tem mais grana. Nesse contexto, uma pessoa que ainda não teve sucesso empreendedor pode aconselhar de forma bíblica alguém que já teve sucesso empreendedor. Porque tem autoridade através do que vive e do que prega. Quando você vive o que prega, você tem autoridade. Você não exige autoridade, você tem autoridade. Então, no discipulado, eu tenho que viver o que eu prego. Muitas coisas vão drenar nossa autoridade, mas pregar e viver bem a palavra sempre vai entregar autoridade. Muita coisa vai fazer, às vezes, a pessoa, será que é isso mesmo? Mas se você vive a palavra, a pessoa sempre vai te ver como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mesmo depois de um dia difícil, mesmo depois de um dia complicado, mesmo depois de uma buzina que você usou de forma exagerada no trânsito, mesmo depois de alguma situação que não foi legal, mesmo depois de discordar de alguém, se você vive o que prega, você vai ter autoridade. E eu quero finalizar trazendo algumas reflexões. Porque quando eu penso em discipulado, eu preciso pensar que sem discipulado a igreja não vive. A igreja não avança. Uma igreja sem discípulos é uma igreja caótica. É uma igreja confusa. É uma igreja totalmente desconectada do que tem que viver. Então, o discipulado exige paciência e exige habilidade. Considerações finais, o discipulado exige paciência e habilidade. Tem um rapaz que eu estou mandando mensagem para ele, tem quase um mês. Ele não está respondendo como já respondeu. E olha que eu nem tenho uma relação de discipulado direta com ele. Só senti falta dele no culto. Um culto que todo sábado tem mais de 1000 pessoas. E eu tenho mandado algumas mensagens para ele. Tem que ter paciência. Pode ser que ele não me responda e responda uma pessoa mais próxima a ele, mas Deus me usou para de tempo em tempo mandar uma mensagem. Aquele cara pensa assim: meu Deus do céu, o pastor não esquece de mim. Paciência, uma santa paciência. Tem hora que a pessoa erra tanto que você dá vontade de falar com ela assim: irmão, para mim já deu. Para mim deu já. Um dia desse, um amigo que eu tenho na nossa igreja, o discipulado pode ser 1 a 1, ou pode ser um grupo de discipulado, no nosso modelo lá na Atitude. Eu tenho um grupo de discipulado e tenho alguns líderes que eu discipulo no 1 a 1. Esse rapaz já caminha comigo antes de estarmos aqui no Rio de Janeiro, é lá de Belo Horizonte. E ele cometeu um erro tentando acertar. Eu sei que ele tentou acertar, mas eu não gostei de um negócio que ele fez, porque envolveu um monte de coisa. E eu chamei ele, eu falei: cara, vou fazer o seguinte, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Igual o Paulo fez com Barnabé uma vez. Disse: cara,
tem jeito não, você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu falei assim, irmão, a partir de agora eu não tenho responsabilidade espiritual sobre você. O cara falou, não pastor, por favor, por favor. Não, eu errei. Eu falei, tá bom. Foi a última vez. Nunca te falei isso. Só estou falando isso porque tem tanto tempo que a gente caminha que eu esperava outro comportamento. Mas tem hora que você perde a paciência. Você fala assim, não é possível. É igual aquele videozinho, já viu aquele videozinho que a ovelha está pulando na lenha, na fogueira? Ela vai pulando, o cara vai tirando, ela vai pulando. É o que a galera faz às vezes. Aí uma hora você fala assim, então pula. Então vai. Mas o discipulado requer paciência. Tem gente que vai testar sua paciência até o limite, irmão. Vai testar sua paciência, você nem vai saber que tem tanta paciência. E Deus vai trabalhar em você através dessa vida também. E requer habilidade. Habilidade para entender a pessoa mais sanguínea, a pessoa mais fleumática, a pessoa melancólica. Se lidar com a pessoa melancólica é difícil demais, irmão. Difícil demais. A pessoa no dia de sol, ela prefere ficar em casa, ouvindo umas músicas tristes, chorando. Um dia eu recebi um conselho de um melancólico. Eu estava pesquisando umas pessoas para botar na conferência. Não sei se eu te contei essa, pastor Mateus. Na época eu estava retornando às atividades físicas. Tinha um dia que eu não queria treinar. Eu falei, eu vou ouvir o que esse cara me sugeriu. Eu já estava animadão. Na hora que eu botei a música que o cara colocou, eu voltei para casa. Eu falei, eu não quero mais viver. Acabou. Eu não quero mais nada. Não existe Rio de Janeiro, não existe arpoador, só existe dia cinza, nublado. Você tem que ter habilidade para lidar com essa pessoa. Pessoa que só chora. Você dá para ela um carro, ela está com a cara triste. Você dá para ela uma viagem para Búzios. O que é que está acontecendo? Estou feliz, então ri, meu irmão. Tem que ter habilidade para lidar com algumas pessoas que vão exigir tudo da gente. Tudo da gente. Tem que ter habilidade para lidar com um preguiçoso. É difícil. Na conferência você olha, o cara está escalado lá em cima. Aí você olha lá para trás, o outro está no Free Fire. Você fala, não dá, cara. Tem que ter. Eu demorei a desenvolver isso no meu ministério. Às vezes eu trabalhava, eu olhava para um lado, via uma pessoa parada, eu ficava com raiva dela. Ficava quando eu era mais novo, não é possível, como é que você não trabalha, cara? Aí depois eu desenvolvi a habilidade de entender que ela não é igual eu. E está tudo bem, eu trabalho, ele não. Desenvolver essa habilidade. Outra coisa, nós precisamos desenvolver a ideia de que discipulado não é sobre rapidez, é sobre formação. Não é sobre ser rápido, é sobre chegar no propósito. E se não houver permanência, não tem frutificação. Considerações finais. Discipulado requer transparência e vulnerabilidade. O discipulador precisa reconhecer e precisa conhecer. Porque quando o discipulador se apega à sua própria glória, ele vai perder a autoridade espiritual. E quando o discípulo idolatra o discipulador, ele desviou o foco da sua fé. Discipulado é transmissão da palavra de Deus. Discipulado que não leva até a palavra, discipulado que não leva até a palavra, vira amizade funcional, não formação espiritual. O discipulador ganha autoridade quando vive e prega a palavra com clareza e com coerência. Sim, amigos, Jesus revelou o nome de Deus àqueles que do mundo lhe foram confiados.
Os discípulos de Jesus eram complicados, viu? Complicado. Depois de 3 anos, tinha cara que não acreditava nele ainda. 3 anos vendo milagre. Chega um cara e fala assim: agora eu acredito que você é o Messias. Jesus fala: agora você acredita? Agora você acredita que eu sou o Messias? Coração tão duro, viu um morto ressuscitando, viu o cego enxergando e ainda não validava o Cristo. Isso nos faz pensar que tem gente que pode nos ver andando sobre as águas, ainda assim vai duvidar da nossa amizade com Deus. Mas não quer dizer que nós não somos amigos de Deus. Eu não sei como você está vivendo discipulado, mas eu sei que essa eclésia tem como missão formar discípulos. E eu sei que talvez você está cansado ou cansada, mas o que vai te dar autoridade para discipular pessoas a partir de hoje não é a quantidade de presente que você dá para essa pessoa, mas sim como você vive a Bíblia na vida dessa pessoa. Os discípulos sempre vão acreditar que os discipuladores são instrumento de Deus, quando eles enxergarem Deus na vida dessas pessoas. O nosso objetivo é parecer com Cristo, para que mais pessoas pareçam com Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos outro objetivo. É ser parecido com Cristo, para que mais pessoas se pareçam com Cristo. Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E como nós estamos em uma conferência e obviamente Deus revela algumas coisas novas, pode ser que você tenha uma revelação sobre o seu relacionamento com algumas pessoas. Pode ser que algumas coisas tenham sido esclarecidas para você. Pode ser que você queira rever alguns processos. Pode ser que você queira se reconectar com algumas questões. Pode ser que você queira viver o discipulado de uma forma como ainda não estava vivendo. Pode ser que você chegou aqui totalmente ferido com essa questão de discipulado, não queria nem ouvir sobre isso. E aí o Espírito Santo falou com você hoje. E você está entendendo que sem um discipulador crente, é difícil ser crente. E aí você está entendendo que você precisa ter alguém para caminhar com você, para sentar com você, para partir o pão com você, para sorrir com você, para chorar com você. Você está entendendo que não existe igreja no singular. Você está entendendo que não tem como ser igreja sozinho. E você quer ser discípulo e quer formar discípulos. E você quer viver isso de uma forma mais poderosa do que estava vivendo. Eu quero te pedir para começar a orar no lugar onde você está, em nome de Jesus. Talvez porque você precisa ser um discípulo. Ou talvez porque você precisa amar alguém que você tem como discípulo. Dentro da estrutura de vocês, dentro da forma como vocês vivem o discipulado, se avalie. Pensa como que estão as coisas. Pensa como que está seu coração. Pensa como que está a sua disposição para sentar com algumas pessoas, para conversar com algumas pessoas, para entender algumas pessoas. Essa conferência tem que despertar algo na gente, irmão. Tem que gerar um movimento diferente em nós e através de nós. Tem que nos levar a apontar para um propósito que glorifica a Deus. Então ore onde você estiver. Talvez você pode até orar com as pessoas que sentam na mesa com você. Se você sentir, se estiver perto, se tiver como. Ou talvez você pode orar para sentar na mesa de alguém. Eu não sei.
Eu vou fazer uma oração. E depois eu vou deixar com o Ralph, com os meus amigos, nos conduzirem aqui em adoração. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo continue te conduzindo a esse lugar. De fazer Cristo conhecido. De viver a igreja. De ser igreja. De não preocupar em ter uma maquete prontinha, mas de se preocupar em viver. Não se preocupar em ter algo emoldurado, mas sim de ter algo no coração. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós honramos muito a sua presença nesse lugar. Nós reconhecemos que estás aqui, Espírito Santo. Ah, como é bom sentir a sua presença. Sabemos que sem a sua presença não tem como ser igreja. Sem a sua presença não tem como amar as pessoas. E nem tem como amar a nós mesmos. Espírito Santo de Deus, renova em nós o impulso discipulador. Renova em nós a condição de ter paciência, a condição de ser vulnerável, a condição de transmitir a tua palavra. Talvez corações feridos aqui nessa noite, Pai. Talvez gente que não quer mais se conectar com outra pessoa. Talvez gente que não quer mais se abrir para ninguém. Talvez gente que desistiu de ser amigo e de ter amigo. Tem misericórdia em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir para que venha sobre nós, trazendo uma unção nova de amizade, aonde tomar um café vai te glorificar, onde tomar um suco de laranja vai apontar para a sua glória. Senhor Jesus, queremos ter conversas santas, queremos ter conversas preenchidas pela tua palavra. Queremos que nos nossos lares as pessoas sintam a tua presença, Deus. Pai querido, que dessa igreja a missão de ser discípulo, Pai, seja uma missão prazerosa, seja uma missão agradável, orgânica, integral. Senhor Jesus, levanta uma geração que ama viver discipulado, que não se envergonha de contar fragilidades, que não se envergonha de se expor, de pedir perdão e de desfrutar do perdão. Então, em nome de Jesus, Pai, oro também pelas igrejas aqui representadas, talvez por um líder ou por um pastor, talvez vivendo distante do que tem que viver. Tenha misericórdia, Pai. Forma em Pádua igrejas bíblicas, igrejas que amam servir, igrejas amigas, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, nos faça amigos de Deus, nos faça amigos de Deus, enche as nossas mesas com a tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus.